Presidente, deputado Dalmo, senhores deputados, deputadas, telespectadores que acompanham a TV Assembleia. Eu vou tratar da tribuna aqui sobre a importância desse novo método de governar com a adoção dos fóruns regionais de prioridades em nosso Estado. Mas não sem antes reiterar o convite ao deputado Gustavo Valadares para participar do grande ato em defesa da CEMIG, sexta-feira, na usina de Miranda, convidá-lo, para a usina de Miranda na sexta-feira. E, sinceramente, eu acho que esse é um assunto que a gente deve ter muita seriedade para tratar dele. A discussão é em respeito à CEMIG, principalmente ao usuário. Porque nós sabemos que se a CEMIG perde estas usinas, nós poderemos, inapelavelmente, termos o aumento da conta de luz. Então, quem vai pagar o pato é o usuário, é o cidadão, a cidadã, que já não aguenta mais. Então, é uma luta em defesa da CEMIG, um patrimônio dos mineiros e mineiras, mas é uma defesa também do consumidor, do direito do consumidor a não pagar uma tarifa mais alta ainda do que costuma pagar. E lembrar ao deputado Gustavo Valadares que este presidente da República, que recebeu parte da representação mineira, inclusive vinculada ao PSDB, é o presidente que propôs uma recuperação fiscal para os estados que implicava em dobrar a contribuição previdenciária do servidor, em proibir novos concursos públicos, a nomeação de novos concursados e a privatização da CEMIG. E sejamos justos, nós não poderíamos falar na luta contra a privatização da CEMIG sem muitas lideranças, lideranças que não se restringem ao Partido dos Trabalhadores, como foi o caso, inclusive, aqui, à época do governo Itamar Franco, em Minas Gerais, onde vários partidos abraçaram essa causa, essa bandeira. A CEMIG é um patrimônio de todos, nós queremos cada vez mais uma empresa eficiente, cada vez mais uma empresa que tem também seus compromissos sociais, como agora no projeto Novos Encontros do Governo de Minas, que busca universalizar a eletrificação rural, porque, infelizmente, nós temos ainda milhares de propriedades rurais, pequenas propriedades, que ainda não têm o direito à eletrificação garantido. Então, eu tenho certeza que esta é uma causa, uma bandeira, que une Minas Gerais, que une os partidos políticos. Que bom que senadores, deputados do PSDB estão ao nosso lado para evitar esse leilão. Esta será uma vitória de Minas Gerais, do consumidor, e não do partido A, B ou C, eu tenho certeza. Então, só para não deixar nenhuma dúvida, eu acho que é um assunto muito sério. E, nesse sentido, da mesma forma, os fóruns regionais. Eu até entendo que essa forma de participação popular, de realização das assembleias, com a presença do governador, dos secretários, mas muito mais do que o evento, e sim a dinâmica, e aqui eu vou aproveitar esse tempo para explicar ao telespectador em que consiste o Fórum Regional. Minas Gerais, assim que assumimos o governo, foi dividido em 17 territórios, corrigindo distorções da divisão anterior, que colocava na mesma divisão territorial, por exemplo, o Jequitinhonha e o Mucuri juntos. O Alto Jequitinhonha junto com o Baixo Jequitinhonha. Realidades completamente distintas.
Então, houve uma redivisão territorial. Depois dessa redivisão territorial, foram realizados encontros nessas regiões para discutir as prioridades de cada região. Essas prioridades integraram um mapa de demandas que foi utilizado pelos secretários de Estado e secretárias na formulação da proposta que veio à Assembleia Legislativa de revisão do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e da proposta do PPAG 2016-2019. Esse mapa de demandas orientou a elaboração do planejamento de médio prazo. Queria dar aqui esse testemunho da seriedade desse trabalho, porque eu estava como secretário de Desenvolvimento Social e Trabalho e utilizei esse mapa de demandas realizado, construído, com o subsídio dos fóruns regionais. Nós fizemos um cruzamento, deputado Antônio Jorge, de deliberações das conferências temáticas, do programa de governo validado nas urnas, do acúmulo de cada gestor e também recolhendo esses subsídios que vieram dos fóruns regionais. É lógico que boa parte dessas demandas são de conhecimento do Estado, mas não são de resolução imediata com a crise fiscal em que estamos. Mas quando você tem restrição de recurso, nada melhor do que tomar suas decisões ouvindo a população. Então, essa fórmula, e aí não se esgota no dia, no evento, você tem a eleição de representantes nos territórios, de prefeitos, de vereadores, de lideranças sociais. A Assembleia Legislativa participa, até porque a Assembleia também tem a sua legitimidade, ela participa também dos processos, das escolhas, da interlocução. Nós temos as comissões de acompanhamento e fiscalização nos fóruns regionais. Nós temos a chamada devolutiva, que é a presença do governo com o secretário executivo regional, com a presença dos gestores dos órgãos descentralizados do Estado, com a presença dos próprios secretários. Esse ano nós temos, já com a presença do governador, o retorno aos 17 territórios de desenvolvimento. Então, é uma forma inovadora de governar, que nós deveríamos aperfeiçoar, qualificar, fortalecer, porque ela é exitosa. Quando você transfere simbolicamente a capital do Estado para uma cidade do interior, e não é somente a cidade polo. Já foi realizado, por exemplo, aqui mencionado, o Mucuri. O Mucuri, nós já fizemos a Assembleia Regional em Teoflotone, mas a devolutiva agora deste ano foi no município de Nanuque. Nós realizamos em Passos agora, no sudoeste mineiro, inclusive, ao que me consta, eu estava lá presente, de cabeça, eu fui lembrando aqui, que foram tantos anúncios do governador, liberação de recursos para o ENG, a viabilização do centro socioeducativo, a instalação da Casa dos Conselhos em Passos, a negociação para a retomada das obras da nascente das Gerais, da MG 050, no município de Passos, liberação de abertura da UAITEC, lá em Capitólio. Foram vários atendimentos, né? Eu poderia lá, no âmbito da assistência, falar já da implantação dos CREAs regionais, no território Mucuri, em Águas Formosas, no território Jequitinhonha, em Almenara, ou do curso de Economia Solidária de Gestão e Comercialização realizado no município de Paracatu e Patos de Minas, aliás. Poderia falar da regularização, e hoje bem acima da média do passado, do piso mineiro da assistência social, todas iniciativas vinculadas aos fóruns regionais de governo. Então, não é blá, 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 é uma forma inovadora de governar, que mobiliza prefeitos, vereadores, lideranças populares, lideranças sociais, e não é só a presença do governador, os secretários participam. Na parte da tarde, os secretários ficam à disposição
para discutir programas de governo. No caso da assistência social, por exemplo, discutindo o programa Rede Cuidar, porque é a primeira vez que o Estado de Minas Gerais vai ter um programa público de fortalecimento da rede socioassistencial privada sem fins lucrativos. Inclusive, um programa criado por lei, aprovado, diga-se de passagem, por todos os deputados e deputadas da Casa, da base e da oposição, com recursos vinculados à Loteria Mineira. Então, é uma forma inovadora. Agora, eu admito que possa ter deputados e deputadas que não gostem desse tipo de método de governo da participação popular, de governo mais próximo da população, ou que ficam com receio dessa presença do governo relativizar o peso e a importância do parlamentar na região. No meu entendimento, isso é um equívoco. A nossa própria Constituição Federal consagra o princípio da combinação, da compatibilização, da harmonização da democracia representativa, por nós, eleitos legitimamente, com a democracia participativa, direta, seja através do plebiscito, referendo, emendas populares às legislações, ou formas de governo democráticas, como os municípios que adotam o orçamento participativo, ou agora, em Minas Gerais, com os fóruns regionais de prioridades. Eu, sinceramente, considero que, em momento de crise econômica, em momento de restrição de recursos públicos, é muito importante o governo ouvir a população. O governador Fernando Pimentel está coberto de razão ao fazer essa escolha, ao estar próximo do cidadão, a estar de frente, ao lado, junto com a população, para receber também as demandas, as críticas. É muito melhor você desencastelar do ato de governar, de gabinetes com ar-condicionado, distantes da população, e ouvir os prefeitos, ouvir os deputados, ouvir as lideranças sociais, como tem ouvido nos fóruns regionais de prioridades. E junto com a Assembleia Legislativa, eu acho importante, ao invés de nós fazermos disputa política, nós temos hoje, sob a liderança do presidente Adalclever Lopes, que faz um belíssimo trabalho reconhecido por todos, valorizar o que a Assembleia tem feito com a Comissão do Acerto de Contas, por exemplo. Nós estamos discutindo nos fóruns regionais, é a etapa inicial, o acerto de contas, apresentando quanto o governo federal deve para Minas Gerais. São 45 bilhões de reais, 25% destinados aos municípios. A Assembleia que está discutindo, está junto, na frente em defesa da CEMIG, das usinas da CEMIG. A Assembleia que está se manifestando frontalmente contrária, a sua ampla maioria, a esta reforma da Previdência perversa ao cidadão mineiro. A Assembleia Legislativa, nosso presidente Adalclever Lopes, que vai inaugurar o auditório, homenageando nosso querido líder, ex-vice-presidente Zé Alencar, no próximo dia 28, inclusive com o lançamento de uma frente parlamentar federal em defesa da soberania nacional. Então, a Assembleia de Minas está sintonizada com as grandes causas e as grandes bandeiras do Estado de Minas Gerais. E o governador Fernando Pimentel tem sido uma grande liderança que coesiona esses movimentos. Num momento, sim, de crise, num momento de legado financeiro negativo que herdamos em nosso Estado, de desemprego, de recessão, de dificuldade de arrecadação, mas a Assembleia, inclusive aprovando projetos importantes, tem dado a sua contribuição para Minas Gerais equacionar a crise fiscal sem transferi-la, esta crise, para os ombros do cidadão ou dos servidores e servidoras públicas. Então, é isso que nós estamos fazendo em Minas, e eu convido
os deputados que ainda não tiveram a oportunidade. Participem do Fórum Regional de Prioridades. É uma inovação que Minas apresenta para o Brasil. Muito obrigado.